Eu quero te falar, inclusive, com relação ao próprio MST. Na minha humilde opinião, tá? Eu acho que o movimento que mais sofreu com a desinformação foi o próprio MST. Ao longo desses anos, né? E ele já vem sofrendo esse tipo de ataque desde antes mesmo dessa onda gigantesca que se tornaram as redes sociais, né? Que se tornou as redes sociais, porque todo mundo acha que o MST invade propriedade, né, particular, o que não tem absolutamente nada a ver, né? O MST ele simplesmente ocupa espaços que estão ocupados ilegalmente, né? Estão sendo utilizados ilegalmente por grileiros, por pessoas que invadiram terras do Estado ou que são improdutivas, contra a Constituição. E o MST nada mais faz do que ocupar aquele espaço para chamar a atenção do poder público, para poder fazer a denúncia e aquele é o espaço ser dividido para as pessoas que realmente precisam e que podem utilizar aquilo lá. Essa explicação que eu fiz aqui em alguns segundos, ela é de certa forma muito fácil de colocar isso na sociedade. Qualquer um entenderia o que eles fazem, né? Que é um papel de ocupação / denúncia, né? É isso que eles fazem. Olha, só de forma bem escancarada aqui, governo, a gente está aqui ocupando esse espaço porque tem esse espaço aqui, ó. A gente foi ver lá no cadastro, tá ilegal, fulano de tal não é dono daqui. Essa terra aqui já está improdutiva há 20 anos, especulação e bibibi, bobobó. Vamos fazer a reforma agrária com esse espaço aqui ou não? Ou vai ficar isso aqui parado? E nesse meio tempo, eles sofrem agressões, eles sofrem injúrias, difamações e tudo mais. Aí, pegando esse contexto do que eu escrevi, do que eu falei aqui agora, uma explicação rápida dessa já deveria ter entrado na cabeça das pessoas. E até hoje, a gente tem que debater isso com cada pessoa, porque ninguém entendeu até hoje o que o MST faz. E aí, como que vai ser essa guerra, cara? Por que o MST ainda... logicamente, você está no teu curso, isso vai melhorar, obviamente, mas por que a gente está tão atrasado, professor Walter? Olha, lá nos anos 90, eu participei de uma... Olha que interessante, tinha a MS Tour aqui no Rio Grande do Sul. Era algo muito interessante para se fazer uma série de fake news, de processos de desinformação sobre o movimento. Vá conhecer um assentamento antes de falar. Vá conhecer a produção, né, a piscicultura, a questão do leite. Vá conhecer, porque realmente é isso, a desinformação ela lida com o pré-lógico. A desinformação ela manipula o emocional. Mas o problema, Victor, é o seguinte, nós precisamos cada vez mais compreender o fenômeno da desinformação. Nesse caso, até o curso é do MTST, não é do MST, tá? É do movimento dos trabalhadores sem teto. Isso. Mas o MST parte urbana. já me chamou também, já fizemos alguns debates sobre tecnologia. Mas basicamente vai servir para os dois, né? Dos dois campos, né? Serve para os dois, o que você colocou agora aqui. Mas, assim, a grande questão é que a desinformação não é algo moral ou ético, de um uso ético das tecnologias, é um modelo de negócios. E é isso que a gente precisa bater com firmeza. É um modelo de negócio que ele é fundamentado no Big Data, ou Big Data, ou seja, captura massiva de dados. Esses dados hoje são commodities, ou seja, são mercadorias muito valiosas. E esses dados alimentam algoritmos, alimentam datasets de inteligência artificial, que nessa indústria 4.0 cada vez mais se mostra como a tecnologia mais, como eles gostam de chamar, disruptiva. Então, a questão é a seguinte, há essa captura de dados e há um modelo de plataformas e redes sociais que utiliza esses dados que vão ser processados, tratados, para o quê? Entrega de anúncios segmentados. Todos os usuários de redes sociais são perfilados conforme seus cliques. Eu convido vocês a verem aquele documentário, quem não viu ainda, o rever o Privacidade Hackeada, que é sobre o escândalo Cambridge Analytica. Ali nós temos uma noção de como que funciona o método Bannon, Steve Bannon, que comandou a campanha Trump na primeira eleição do Trump, que também esteve envolvida a Cambridge Analytica com o Brexit. Como funciona? É o uso desse modelo de negócios de marketing digital que você vai ter microdirecionamento de anúncios conforme as pessoas clicam e fazem sua atividade na internet. Para você ter uma ideia, naquela época, um usuário do Facebook, porque eles pegaram os dados do Facebook, com
concordância da Facebook, hoje em dia Meta, do Mark Zuckerberg, tanto é que ele foi depois depor, né, no Congresso, e aí que eles tinham 5.000 pontos. O que são 5.000 pontos? Ou seja, 5.000 coisas que você fez na rede, curtidas, onde você andou, quem você segue, tudo isso vira dados, metadados e até mesmo biodados. E aí, é um mapa da pessoa, né? É um mapa dos gostos da pessoa. E isso pode ser usado para marketing político, como o Bannon e a Cambridge Analytica desenvolveram essa tecnologia. É uma arma de guerra, vamos ser sinceros, é ciberarma. Desinformação com disparos de botnets, desinformação com fazendas de clique, e não só isso, com muito dinheiro que é colocado nesses anúncios pagos. Vou dar um exemplo que eu sempre bato nessa tecla, mas é muito bom falar. A campanha Bolsonaro, nos últimos dias, nos últimos 5 dias, estava colocando em torno de 2 milhões de reais por dia só no YouTube para anúncio segmentado para esse tipo de modelo. Então, o Bannon e a Cambridge Analytica, eles desenvolveram essa técnica, né, ilegal de quê? De capturar dados e entregar para as pessoas fake news, desinformação, de modo consciente, para que essas pessoas tenham seu comportamento influenciado. Há uma possibilidade de predição de comportamento de consumo. Então, o sujeito que é a favor do armamento até os dentes, manda desinformação pró-armamento. O sujeito que é contra a descriminalização do aborto, manda, então, conteúdo condizente com esse tipo de visão. Então, é essa técnica. E aí, o que aconteceu? Há pouco tempo atrás, as Big Techs ainda traziam uma questão de diversidade, essa ideologia californiana deles, faça você mesmo, começou numa garagem, se transformou numa grande indústria no Vale do Silício. Agora eles estão alinhados diretamente com o trumpismo. As máscaras caíram. Por quê? Porque é a política, a ideologia mais própria para os lucros. O que nós estamos dizendo aqui, Victor, é o seguinte: as Big Techs lucram com a desinformação, e não é pouco dinheiro, é muito dinheiro. Sim. Professor, eu tenho uma preocupação com relação... Não, eu sou totalmente a favor da regulamentação, claro, porque a desinformação está acabando com o nosso país, né? No sentido moral, no sentido político, tá ficando... A gente enxuga gelo todo dia, eu tô aqui combatendo todo dia, mas é difícil, né? Porque uma mentira você faz em 30 segundos. A explicação e para derrubar a mentira são 3 horas. Né, para você entender, mostrar documento e mostrar o que é mentira. Mas aí é o seguinte, vamos dizer que, né, aconteça uma regulamentação, já houve agora pedidos, né, judiciais, que essa regulação, enquanto não há pelo meio legislativo, vai acontecer pelo judiciário uma hora ou outra, né, porque a omissão do legislativo faz com que o judiciário tome providências, né. Então o que acontece? Qual é a minha dúvida? Quando regulamentar, né, será que os algoritmos vão continuar alimentando as pessoas só com o que elas gostam? Será que isso é ruim ou isso é uma coisa boa? Porque não adianta eu aqui estar justamente tentando rebater uma mentira e isso só chegar para quem já acredita em mim. Como é que a gente vai trabalhar esse algoritmo para que um fure a bolha dos outros, para que a desinformação chegue, até às vezes uma desinformação entre aspas, né, vamos dizer assim, uma matéria lá da Auriverde, aquele canal que eu estou lutando contra eles todo dia. Eles cheguem em pessoas que são conscientes de que aquilo é uma mentira e para que a minha explicação ou a explicação de quem rebata essas mentiras chegue naquelas pessoas que consomem as mentiras sabe, isso não é um ponto importante para a gente colocar nessa regulamentação? Como é que a gente vai mexer nesses algoritmos? Será que a gente vai conseguir fazer isso aí? Aí que está a grande questão. Nós precisamos de 2 frontes. Primeiro, a questão técnica, porque os algoritmos, as IAs, elas estão enviesadas. O pessoal chama de viés algorítmico. Não só enviesadas, com uma série de questões, inclusive racializadas em termos de código. O professor Tarcísio Silva tem um grande pensador brasileiro que desenvolve estudos sobre racismo algorítmico. E isso é muito importante, porque está em questão acesso a crédito e também a algoritmização facial para uso em termos de segurança pública. Nossa, sim, né? Que as câmeras vão naqueles estereótipos, vamos dizer assim, que eles acham que é
Nossa, isso É, é bizarro, né? nós estamos vivendo uma espécie de neolombrosismo cibernético. Lembrando César Nossa. Lombroso lá, né, aquele que até hoje é estudado no direito, que teria um rosto do crime, né? Sim. Dentro daquele momento de eugenia, frenologia, craniometria, racismo científico ou pseudocientífico. Nossa, mãe do céu. Isso Então, é muito retrógrado, né? nós estamos. Isso é muito. Essa é uma questão que o Franz Fanon, um pensador que nós nos debruçamos muito no estudo, que ele chama atenção. As forças produtivas se desenvolvem, mas algumas questões como racismo, machismo, não somem com a tecnologia, elas se tornam mais sofisticadas. Está aí o racismo algorítmico, está aí a racialização codificada, está aí uma série de IA sendo usadas por misóginos, por red pills e masculinistas que usam deepfake, que usam IAs com seu poder generativo de textos eloquentes para produzir desinformação, ataques às mulheres, aos movimentos sociais, ataques racistas, e esse chorume internetico todo praticamente não tem controle. Né? Outro documentário que eu indico aí, claro, esses documentários eles estão, tem na Netflix, tem em outros streamings, mas assim, eu tenho certas críticas, né? Nesses documentários Netflix, por exemplo, são interessantes, dilema das redes, privacidade hackeada, e o outro Mas estão ligados a um status quo diferente, e né? o Tão outro é ligados. aquele... Não, e outro é aquele, o próprio, a rede dos memes ao Tem que pegar caos. leve. Aquele Eles que é a têm que história do pegar leve. 4chan. Mas esses documentários, eles trazem uma série de informações importantes para a nossa compreensão desse fenômeno tecnológico. Agora, eles não tocam em capitalismo, em modelo de negócio. É sempre uma questão Sim. ética, moral. Nós temos É. que fugir dessas visões. Agora, é o Sim, seguinte, sim. esse é o primeiro ponto. Cobrar, porque esses algoritmos eles são opacos. Nós não temos acesso a eles. Agora, com o DeepSeek, que ele é vendido como open source, na verdade, ele não é open source, ele é open weight. Os pesos do DeepSeek, como chamam, eles são abertos, ou seja, você pode rodar o DeepSeek localmente. Isso dá uma esperança para nós de um futuro em que a gente possa ter uma IA pública, uma IA brasileira, uma IA da Universidade Federal, uma IA do governo brasileiro, uma IA nossa, treinada em nossos datasets. Agora tem um problema, essa IA vai depender de infraestruturas de cabeamento de data centers estadunidenses em geral. Aí corre um perigo. Por quê? Só um dado. O governo Bolsonaro vendeu nosso DataSUS para a Amazon Web Service. O nosso DataSUS roda na AWS, na Amazon Web Service. Quer dizer, um eu estava com essa pergunta. Brasileiro. Eu estava com essa pergunta na minha pauta aqui. Então, a primeira questão é essa. Agora, a segunda questão, Victor, e todo mundo está aqui nos vendo e ouvindo, ao vivo e depois na gravação, é o seguinte, nós precisamos urgente de um letramento digital crítico nas escolas, na formação de professores com políticas públicas, e precisa de investimento nisso, porque não basta controlar o ímpeto das big techs, dessas corporações do Vale do Silício. Não só elas, como também a China agora também aparece, né, nessa corrida das IAs, com o seu próprio modelo, com as suas próprias contradições. Algumas questões avançam, né? Eu falei do DeepSeek aí, das possibilidades de rodar localmente essa IA. Agora o problema é esse. Enquanto nós não tivermos um letramento digital crítico, as pessoas vão continuar acreditando em kit gay, né, em mamadeira de piroca, e nos maiores absurdos. E você imagina que aquele momento que foi usado esse tipo de fake news para o governo, para a eleição do Bolsonaro, hoje nós temos IAs na mão para produzir textos eloquentes, mas falsos, com um poder incrível de persuasão. E não só isso, agora nós temos nas nossas mãos deepfakes, lip sync, que é aquela tecnologia de fazer a boca da pessoa falar o que não falou. Então, o nosso trabalho, ele se torna cada vez mais difícil, porque é um massivo... uma massiva entrega de conteúdos falsos, de desinformação, e isso é sim uma arma de guerra, isso é usado em guerras, já tem sido usado em guerras, é usado massivamente em guerras, assim como drones, como IAs, tudo isso. E, bom, né, o Pegasus, vamos lembrar aqui, o Pegasus, que o governo Bolsonaro implementou no Brasil, o Pegasus é uma arma, ciberarma de vigilantismo digital em massa israelense, que é usada massivamente em Gaza e no sul do Líbano. Né? Porque ali você tem o controle de tudo que se faz num smartphone. Dados, metadados,
conversas, imagens, tudo, acesso à câmera. Então, essas armas de guerras parecem muitas vezes distantes, a guerra da Ucrânia, o massacre, o genocídio em Gaza, elas vão ser implementadas em outros lugares do mundo, inclusive no Brasil. Então, nós temos que estar muito atentos às questões das armas e ciberarmas de alta tecnologia utilizadas hoje na Ucrânia, em Gaza e em outros locais de conflito, de guerra.